Olá, estamos aqui novamente com o Guia Capixaba Podcast, diretamente dos estúdios Bravo, também com a vinheta do Barol Beats e com o apoio da Casa Duit, para receber uma pessoa muito importante no nosso estado. Essa pessoa eu conheci esse ano e já virei fã de cara, porque ele é, além de um político, ele é um entusiasta, ele é um admirador, ele é um amante da cidade da Serra. O nome dele é Tiago Carreiro. Tiago, é um prazer ter você aqui comigo pra gente falar sobre a Serra. Nós vamos falar hoje sobre Serra, sobre turismo na Serra. O prazer é meu e com essa introdução aí eu até arrepiou aqui, a responsabilidade aumentou agora. É um assunto que você gosta pouco, né? Turismo na Serra. Eu né, amo, Thiago? eu amo. De todos os lugares que eu passei, foi na Serra que eu vi assim, esse é o meu lugar, esse lugar é mágico. Não, você não é capixaba, né, Thiago? Não sou. Eu nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né? Muito cedo, meus pais se separaram e minha mãe foi pra Aracaju, Sergipe. E eu fui com ela pra lá. E na minha história, assim, eu cresci lá até os 11 anos e depois fiquei um ano em cada estado, né? Ficando um ano com meu pai e um ano com a minha mãe. Um ano em Aracaju e um ano no Rio de Janeiro. Cada ano uma escola diferente, uma cultura diferente. E assim, a minha primeira viagem, falando de turismo, né? Turismo é viajar, né? São os viajantes. Eu tenho muito forte isso, essa lembrança dos 11 anos, fazendo uma viagem sozinha de ônibus, de Aracaju, Sergipe, 11 anos? Pro Rio de Janeiro. E assim, aí isso me marcou um pouco, assim, pela minha jornada de vida, pelos lugares que eu conheci do Brasil. Por isso que a minha identidade com a Serra é tão forte, assim. De tudo que eu vi nesse país, de tudo que eu vivi, é lá que eu... Você escolheu a Serra. Você não escolheu Vitória, Vila Velha, você escolheu a Serra. E isso é muito forte porque a Serra hoje, 75% dos moradores não nasceram na Serra. Você tá de brincadeira? É verdade. Sério? Aí a gente tem a maior cidade do Espírito Santo em população, mais de 500 mil habitantes, e 75%. Isso também torna ela muito dinâmica, né? É um encontro de culturas. Eu vejo muito o que São Paulo é, assim, pro mundo, né? É japonês, é chinês, libanês. Eu vejo a Serra no Espírito Santo com o Brasil, né? Muitos mineiros, cariocas, Sim. paulistas, baianos. E aí dá um mix de cultura que torna a cidade muito dinâmica. A Serra está vivendo um momento muito interessante e isso tem influência direta do seu trabalho. Para quem não sabe, Tiago é vice-prefeito da Serra e, além de vice-prefeito, você é secretário municipal de turismo da Serra. Isso, turismo, cultura, esporte e lazer. É sua estreia na política? Minha estreia. Você era 10 normal meses. antes, aquelas Você era um empreendedor antes, Um empreendedor, né? comerciante. Comerciante. Comerciante de Jacaraípe, né? E assim, Jacaraípe, na história de Jacaraípe, ela, nos anos 80, a referência de turismo no Espírito Santo era Jacaraípe, né? O antigo Clube Riviera, né? Então, assim, o pessoal até brinca, né? Quem foi rei nunca perde a majestade. E o meu propósito, né? Ao entrar na política, ao fazer parte... hoje eu estou fazendo parte ao lado do prefeito Sérgio Vidigal, né? O propósito de resgatar isso, de reviver isso. E tem muita gente, Gi, que a gente teve essa experiência, né? Então, por isso que eu estou te chamando aqui no podcast. Por quê? Porque quando eu fiz o Turistando Serra, que foi um final de semana que eu passei na Serra, muita gente falava assim, mas eu não sabia que a Serra tinha isso tudo. Eu recebi muito isso, falei, não, preciso levar o Tiago, para Tiago dizer o que a Serra tem de bom. Que legal. Porque a Serra é gigante, mas tem opção de gastronomia, cultura, turismo religioso. É como se fosse um mini Espírito Santo na Serra. Tem Congo. Tem Congo. Tem Congo. Temos tem mar, museu. Temos montanha. Arte. Então, assim, Temos eu quero muita que você história. fale sobre isso, Tiago. Porque a gente precisa colocar a Serra no mapa do turismo, tá? É isso aí. Essa é a missão, né? E eu até brinco, assim, porque o nome Serra, ele é um problema pra gente. Porque quando você fala serra no Brasil, as pessoas se ligam muito em regiões de montanha, né? De montanhas. Petrópolis, Teresópolis, Domingos Martins, Serra Gaúcha. E aí as pessoas falam, serra, mas elas não conseguem, não é na serra. Não conseguem identificar como um destino. Então, assim, a gente tem feito um trabalho, e nisso que eu te falei de tanta gente, porque tem muita gente que acredita e que investe lá há muitos anos, né? Empreendedores, guardiões, assim, de Manguinhos, de Jacaraípe, de Nova Almeida. Quando você fala, são pessoas que têm
comércios, hotéis, Isso. né? É Empreendedores. isso que você tá falando. E eu falo assim, desde os mais simples. Aquele guardião da Lagoa Juara, aquele senhor lá, seu Elias, sim. que tem um pedalinho e que era um ex-pescador e que cuida da lagoa. Até os artesãos, né? A gente tem lá o Neuso da Casa de Pedra, que você teve a oportunidade, que é um lugar único no Espírito Santo, um lugar único no Brasil. Tem uma energia diferente, né? E assim, aí, a partir do olhar dessas pessoas, a gente fez um planejamento de reposicionamento de imagem da Serra enquanto destino, né? Tem muita coisa boa vindo por aí. E agradecer a você por todo o apoio que você tem dado, a parceria que você tem. Tenho certeza que os seus seguidores, muitos são da Serra, né? E eles ficam ansiosos para ouvir você dizer de lá. E a Serra tem história, né? Uma cidade de 464 anos. A história dela começa a ser contada com a chegada dos índios, termiminós vindo do Rio, depois os jesuítas, né? E uma história que deixou grandes monumentos na cidade, né? A gente tem o monumento Igreja Reis Magos, Sim, que é em Nova Almeida, que tem uma vista incrível. Eu estava vendo esses dias, eu estou seguindo lá um perfil de Porto Seguro, não, onde tem a igreja também, igrejinha lá na Bahia, no sul da Bahia. Caravelas. Prado, é Prado não? Tem Prado, Trancoso, Arraial. Arraial. Acho que é Arraial, onde tem a igrejinha. É Arraial? Sim. Não lembro agora, esqueci. É porque eu quero marcar que é Serra, né? Então eu até esqueci o nome lá do destino. Mas eu vi a igrejinha deles e vi o mirante que eles têm. E na hora que você vai para Nova Almeida, que você olha aquela vista daquele deck, né? O encontro do rio com o mar, as montanhas, o pôr do sol e aquele monumento que a gente tem ali, é muito mágico, né? Muito bonito. E assim, você passa dessa história dos jesuítas, vem uma que também é de arrepiar. Eu fiquei muito emocionada com essa história, que eu não sabia detalhes. E que torna o Espírito Santo também único nessa história, nessa jornada de liberdade do Brasil, né? Que são as ruínas de Queimado. As ruínas de São José do Queimado. É uma história, assim, que se passou há 172 anos atrás. Eu até trouxe um livro aqui para você, que conta um pouquinho da história da Serra, né? Desde o início da cidade, um livro de Clério Borges, que conta um pouquinho, que conta essa chegada dos jesuítas, dos índios. E essa história do Queimado, né? Para quem não conhece, foi prometido para os escravos a liberdade se eles construíssem uma igreja, se eles ajudassem, né, na construção de uma igreja. E eles eram seres humanos escravizados e que infelizmente, tinham donos, né? Era isso que estava imposto ali naquela época. E eles trabalhavam durante a semana para os seus donos e à noite eles trabalhavam na construção da igreja. Inclusive crianças. Eles passavam carregando ali na mata, carregando pedras. As pedrinhas pequenas que você consegue ver até hoje lá. Foi nessa jornada de construção, demorou 3 anos. E eles trabalhando de noite, no final de semana, construíram a igreja. No dia da inauguração da igreja, eles descobrem que a promessa não era verdadeira. E quem prometeu a liberdade disse que só podia dar liberdade no céu, que não podia dar na terra. E aí houve uma grande revolta, né? Uma insurreição, que foi a insurreição do Queimado, que deixou centenas de homens e mulheres mortos, né? Escravizados mortos, mas que deixou um legado também, um legado muito forte de liberdade, né? É muito triste e lindo, né? Porque é uma história de esperança. É uma história de esperança. E eu falo assim, aquilo tudo aconteceu. Temos Chico Prego, temos João da Viúva, temos Elisiário. São heróis que deixaram um legado para dizer assim que todos nós somos iguais, independente da cor, independente do gênero, independente da classe social. Né? Eu acho que essa mensagem é uma das mensagens mais fortes da Serra. Fala pra mim aquela fala que você estava me contando, que você falou para as crianças de uma escola que visitaram as ruínas de Queimado. Eu estava tentando escrever essa frase um dia desse, eu não conseguia lembrar ela totalmente, mas eu achei incrível. Fala pra mim, lembra que você disse? Eu lembro que a gente fez uma visita na Semana Mundial do Turismo, né? E o turismo, assim, a gente sabe que é desenvolvimento econômico, é geração de riqueza, e ele acontece quando as pessoas de outra cidade entram na sua cidade. Só que a gente tem que trabalhar o interno da nossa cidade. Muitas pessoas falam que não conhecem, né? As belezas da Serra durante os seus posts, seus stories. E a gente está fazendo um trabalho muito forte também com as escolas, levando as crianças para os nossos pontos turísticos, para os nossos monumentos e contando a história. E aí eu estava acompanhando essa contação de história e eu vi que as crianças ficaram tristes quando elas ouviram essa história, né? Que isso aconteceu, que foram tratados, as pessoas, seres humanos eram tratados daquele jeito.
E a mensagem que eu falei era disso, era que o que tinha que ficar dessa história no nosso coração é que todos nós somos iguais, né? Independente da cor, independente da raça, independente do gênero, todos nós somos iguais. E a grande mensagem de liberdade, de respeito, é o que tem que nortear a gente. A história nos ensina um futuro melhor, né? A gente precisa ver a história e não repetir os erros da história para a gente ter um futuro melhor, né? Isso aí. A gente não precisa ter uma outra ruína de queimar, Exatamente, né? exatamente. Agora, voltando a falar da Igreja de Reis Magos, você idealizou um projeto muito bacana, que é o saxofone, não é? Isso. Às 16 horas, todos os domingos no pôr do sol. Isso é sempre? Sempre. Chuva, faça Vai chuva, ser faça sempre? sol. Vai- Já está acontecendo, já tem 4 meses que está acontecendo. Olha, gente, que irado. Vou lá, tá? Eu tô pra ir lá. E nós queremos você lá. Quero lá esse final de E semana. esse dia eu tava vendo um relato, né? Tinha uma visitante lá que era do Rio. E ela parou no gramado, né? E é bacana que você vê as famílias sentadas no gramado. E o saxofone, ele traz uma reflexão muito grande, né? A gente pensa muito, para naquele momento. E eu pedi o depoimento, eu vi que ela tava assim meio encantada. Eu falei, tudo bem? Você me fala um pouquinho da experiência? Ela falou assim, nossa, foi um momento único na minha vida. Um final de tarde dourado, com um saxofone, essa vista incrível, que é aquela vista do deck de Nova Almeida, e o balé das andorinhas, que ela parou para perceber, porque dentro do monumento tem muitas andorinhas ali, e no final de tarde, na hora que acontece o momento do saxofone, elas ficam sobrevoando ali. Que incrível. É incrível, é mágico. E o pôr do sol é um espetáculo à parte, né? Que incrível isso, gente, sério. E essa é uma ação assim, que visa a gente dinamizar, né? A cultura, o esporte, também nesses espaços que a gente tem. E eu consigo ver que a comunidade também já está ali se abraçando isso, né? A gente chega a ter... No dia que você divulgou, a gente teve mais de 250 pessoas que foram Nossa, lá que legal. assistir a apresentação. Foi um momento muito incrível. E a comunidade começa a se articular em volta, né? O artesanato, o pessoal da gastronomia, o pessoal do quindim lá embaixo está falando, pô, todo domingo está tendo um movimento diferente aqui. Que bom. E isso gera gera emprego. Isso gera oportunidade, isso gera emprego. Gente, turismo é importante demais. Porque resgata nossa autoestima, né? Porque a pessoa fica, Serra, turismo, e sim, tem. Aliás, a Serra tem um circuito de agroturismo incrível, né? Tem um não, tem 3, não são? Na verdade, são 6 circuitos, né? Só que nós estamos integrando eles agora. Porque a gente tem empreendimentos e atrativos, né, muito fortes, só que às vezes eles não estão muito conectados, né? É um circuito de um empreendimento, circuito tem que ter ali aquela experiência da pessoa ter o dia inteiro, né? O que eu faço de manhã? Tomar um café, colonial, né? fazer um passeio, subir até certo ponto. Se você não quer muita aventura, dá para subir ali até um certo ponto do Mestre Álvaro. Se você quer muita aventura, você pode subir até o pico, que fica até um convite para os aventureiros aí, né? Quanto tempo leva? Porque você foi. Eu fui. Eu tive uma experiência lá, experiência mágica, né? Eu dormi lá no pico para ver. É caminhar entre as nuvens. Você está aqui dentro da Grande Vitória. Você pode fazer uma trilha que, para mim, é mais pesada que o Pico da Bandeira, porque ela é mais íngreme, né? O Pico da Bandeira você tem um caminhar mais tranquilo e depois só o ataque ao cume ali, que é um ponto mais... Mas você fazer um passeio desse... O tempo de subida, em média, é de 3 a 4 horas. Né? Vale a pena contratar condutores locais, né? E também tem alguns de Vitória que estão fazendo lá. Eu vi, tem mesmo. Depois eu vou divulgar, gente. E lá a gente tem as associações, que são o Guardião do Mestre e Amigos do Mestre, que fazem também passeios, né? Guiados. E você vê muita natureza. É uma montanha de Mata Atlântica virgem. É uma das maiores do litoral brasileiro, né? E você ter essa experiência de pegar uma praia de dia e pegar o pôr do sol no alto do Mestre Álvaro, caminhar entre as nuvens, é algo incrível. E o agroturismo, ele está em volta disso, né? Ele está em volta da montanha, né? Sim. O circuito Guaranhuns, que hoje é um circuito que está mais estruturado no ponto de vista, né, de gastronomia, desse ponto de subida do Mestre, e também das ruínas do Queimado, porque ele é o acesso às ruínas, né?
Você teve a experiência do queijo lá, você lembra? Tive. E essa experiência do queijo me marcou muito até, né? Aliás, meu post bombou, assim. Bombou, viralizou, porque realmente, gente, é um produtor de queijo. Isso. Que é um autosserviço. Ele não confere se você está pagando o seu queijo. Então, assim, para mim foi a maior demonstração de fé no ser humano nos últimos tempos. Assim, você falou de esperança no queimado, né? Esperança, né? A história do queimado, história de esperança. E do lado ali a gente tem uma queijaria e deixa lá a gaveta com dinheiro para você dar o seu troco. Isso é muito incrível. Realmente. E o bacana dessa história, assim, é que todo mundo falou, olha, vai dar errado. As pessoas vão te roubar, você vai ter prejuízo, você é louco. E ele fez o empreendimento e hoje, na hora que ele fecha o caixa, tem mais dinheiro do que tinha queijo. Porque as pessoas ficam tão... As pessoas deixam lá uma gorjeta, não pegam um troco, deixam o dinheiro, porque elas se sentem emocionadas com isso também, né? É incrível, né? E eu fiz uma enquete perguntando, você teria essa fé no ser humano? E a maioria respondeu que não. Então. Sabia? A maioria respondeu que não. Porque é difícil mesmo. A gente vive tempos difíceis demais, entendeu? De violência, né? De falta de empatia. Mas foi muito incrível. E foi na Serra. Tá vendo? Aliás, a Serra leva um título muito injusto e ultrapassado, porque 2005, que foi o título, foi. me lembra. Foi nessa época você aí, sabe entre do que eu tô 2005 e falando. 2008, foi Nem essa época. falei o que é e o Thiago sabe. De cidade mais violenta do Brasil, né, Thiago? Isso foi há 15 anos. Isso. A Serra não tem mais esse título, mas ela carrega essa coroa, né? Porque quando a gente fala assim, todas as grandes cidades têm os seus desafios, todas têm. São Paulo tem, Rio tem, Sim. Salvador tem, não é isso? E nós também temos aqui no Espírito Santo, né? A gente tem visto aí até destinos bem consolidados, Guarapari sofrendo violência, Vila Velha. Então, assim, são desafios que têm que ser enfrentados. E que a gente está enfrentando isso não é com polícia na rua só, não é só com mais presença, não. Porque a solução para a violência é você tirar os jovens desse caminho, né? A gente tá ali, você vê quem escolhe o caminho errado, paga pelo caminho que escolheu. Isso é da vida, né? O que a gente planta, a gente colhe. Mas e a criança de 5 anos que está largada numa comunidade? O que a gente vai fazer para evitar que ela entre nesse caminho? Então a gente tem feito um trabalho muito forte também de resgate disso, né? A gente está buscando nas escolas. As crianças que estão dando indícios na escola ali, que estão brigando, que estão batendo, que estão roubando. Essas crianças que estão dando indícios, elas estão dando um sinal de alerta, pedindo socorro. Então, assim, a gente tem feito um trabalho muito forte. Isso é um projeto? Tem isso é um projeto. Nome? É o Caminho do Bem. Caminho do Bem. Caminho do Bem. É uma ação integrada com assistente social, com a saúde, né? Que aí e com esporte e cultura, você traz essa criança e você abre o caminho do bem para ela. Não é só colocar a polícia na rua para resolver violência, você tem que fazer todo um trabalho do pequeno cidadão, né, que está ali na escola. Que incrível isso, né? Isso. E visitar em casa aí, com a família, ver como é que tá. Vai. A ideia é essa, assistente social ir em casa, porque às vezes o problema está em casa. A criança está só refletindo algo que está passando, né? Sim. E assim, é um trabalho de médio prazo, mas eu acredito que vai dar muito resultado. Já tem dado muito resultado. Já, né? E essa é a construção que a gente está indo, fortalecendo. Vamos lá, cerco inteligente de segurança, presença dentro dos destinos turísticos. Que a gente tem que, se a gente quer receber visitante, a gente tem que arrumar a casa, né? A gente fala assim, para o turismo, para a cidade funcionar para o turista, primeiro ela tem que funcionar para os moradores dela. Eu tenho até que te contar uma coisa. Eu estava em um determinado lugar na Serra, num restaurante. O dono desse estabelecimento, ele me reconheceu, ele veio falar, né, comigo, e ele disse para mim que ele está super animado, que ele está vendo uma movimentação de cuidado com a Serra que há muito tempo ele não via, assim. E isso é... Assim, Thiago, você não é da política, né? Você é um cidadão que se tornou político. Então, assim, eu torço muito para que se levantem muitos como você, sabe? Com esse mesmo espírito, né? Porque, assim, tem que ter gente que ame a sua terra. Eu falo isso demais. Você precisa amar o chão que você pisa. E você ama a Serra demais. Você é um defensor feroz da Serra. Você é conhecido por isso até. Porque, assim, precisamos de pessoas assim. E é incrível, né? Eu não sou capixaba de certidão. Você também não é. Vários não são, e a gente ama mais que os próprios capixabas até, né? Mais que gente aqui do Espírito Santo.
Eu acredito muito, muito nisso, assim. Tem uma frase que fala assim, se aqueles que acreditam no futuro vivem nele hoje, não é isso? Então, assim, o que eu acredito, o que eu luto, o que eu vejo, eu consigo ver onde que a gente vai chegar. O Espírito Santo como um todo, né? É um estado, todo mundo que vem me visitar aqui, da minha família, de amigos de outros estados, ficam assim, de boca aberta, falam, nossa, vocês estão escondendo isso do Brasil, vocês estão fazendo um trabalho muito forte de esconder isso, né? Parece que é isso, né? E a gente tem que atrair as pessoas que a gente quer também. Eu acho que isso é um trabalho que a gente tem que fazer. Todo negócio tem... Turismo é negócio. É bom a gente falar disso também, né? É geração de renda, geração de emprego, é oportunidade. Quem ganha o empreendedor, não penso assim. Eu vejo garçons, eu vejo camareira, eu vejo muita gente humilde. Artesãos. Tem hora que eu vejo um atrativo que eu falo assim, nossa, como que é possível a pessoa passar necessidade? Tem gente passando fome do lado de um pote de ouro, que é um atrativo nosso, né? Que é uma Lagoa Juara. Forte que é isso, hein? Dentro do Espírito Santo a gente tem Forte esses lugares. isso, então, sim. a gente tem que divulgar isso, né? Como geração de renda para essas pessoas. Eu acredito nisso. Acredito que o capixaba é privilegiado, né? Às vezes a gente para dar valor na vida, a gente às vezes, né? Tem a jornada de cada um, tem a jornada, mas o capixaba é muito privilegiado. Eu tenho muito orgulho de ter sido aceito aqui, de ter sido bem recebido, né? Eu acho que você também é isso, né? O capixaba te escolheu para vender o Espírito Santo. Olha só. Então isso é muito bacana desse mix aí. E quais são os seus próximos passos, assim, os seus próximos planos? Você tem algum plano mais? Porque você lançou um programa agora na Semana do Turismo que eu achei muito interessante, de valorizar os pontos turísticos da Serra, mas em cada ponto turístico tem umas ações, assim, tipo, a estrada, consertar a estrada. Fala, Thiago, sobre isso, por favor. Isso foi muito legal. A gente conseguiu fazer um planejamento estratégico. Planejamento estratégico, isso. A gente trouxe... É uma parceria com o Sebrae, com a Lab Turismo. A gente trouxe 36 empreendedores. A gente definiu a Serra com 6 destinos. Nova Almeida, Jacaraípe, Manguinhos, Carapebus, Serra Sede, que pega o agroturismo, né? E Serra Negócios e Eventos. Esses são os pontos, assim, onde a gente tem todos os estabelecimentos que compõem a cadeia do turismo, né? Com hospedagem, com gastronomia, com tudo que precisa para um viajante ter. E a gente, dentro desses locais, a gente fez uma imersão de 4 meses, né? A gente trouxe alguns profissionais, a gente trouxe a Milagros Uchoa, que revolucionou o turismo no Peru, que da Prom Peru ela veio para participar com a gente, o Richard, que foi secretário de Turismo de Porto Seguro, e dentro disso a gente uniu também 6 secretarias, Secretaria de Meio Ambiente, de Comunicação, de Obras, né? E a parte de Cultura e Esporte também. A gente fez um plano para fazer da Serra até 2024 ser reconhecida como um destino turístico diversificado, qualificado e vibrante. Esse é o plano, né? Porque a gente precisa qualificar, a gente tem muita coisa boa, mas a gente tem que qualificar, né? O Peru nos ensinou isso. Hoje, a melhor gastronomia do mundo é a do Peru. Desde a mais simples, de você chegar numa peixaria e o peixeiro fazer um ceviche para você. Ali na hora. Mas é limpo, é bem feito, né? É com cuidado. Então, assim, a gente quer qualificar os nossos empreendimentos e cada lugar tem a sua vocação, né? Os seus atributos, as suas qualidades. E a gente fez com essas pessoas de cada lugar. E saíram ali, são 12 ações para melhorar a oferta, para melhorar a promoção e a divulgação, que isso é muito forte. E a Giovana tem nos ajudado muito nisso, eu queria agradecer demais isso, né? De você falar da Serra, mostrar a Serra, muitas pessoas ali. E foi assim, eu vou dar até um relato aqui, que caminhando com a Giovana em alguns pontos lá, né? Na hora de um restaurante, todo mundo fala, nossa, eu te sigo, porque eu acho que o que você faz vai muito além de simplesmente apresentar um lugar, um negócio, um produto, né? Você vive isso mesmo, e a sua luz na forma de comunicar com as pessoas, de passar, isso aí E você chora também, tá? Que eu vi, não parava de chorar na Serra, todo mundo abraçava ela e ela chorava, e ela, com a sua forma de viver, com a forma de comunicar o seu propósito, as coisas que você traz, as orações, eu tenho visto assim, todo mundo que te seguiu, assim, por mim, que não são muitas pessoas, são poucas ali, da minha família, minha esposa, todo mundo ficou sua fã de... Eu trouxe o Thiago pra falar dele, tá falando de mim, gente.
é muito legal isso, né? Quando a gente vive com propósito. Quando a gente... viver com propósito, Isso é viver muito com forte. propósito. Que vai além de qualquer outra coisa, né, Tiago? E esse plano... Você está melhorando um lugar para suas filhas. É isso aí. Para suas filhas, entendeu? É isso aí. É o legado que a gente pode deixar, né? legado, A vida é uma passagem, tá todo mundo aqui de passagem. E quando acabar isso tudo, no último dia da sua vida, o que você vai olhar para trás e vai falar assim, o que eu fiz, né? O que eu deixei? Isso tudo que... Eu tenho visto muito falar de tempo, né? Assim, que é o recurso mais precioso que a gente tem é tempo, né? A gente tem que dar muito valor a isso. Tá com as pessoas, tá com os amigos, tá fazendo aquilo que você acredita. E quando você tá num lugar que você valoriza, você se valoriza junto, você valoriza a sua vida também, entendeu? Tem uma máxima que eu falo assim, que todo mundo conhece muito, é gentileza gera gentileza. E eu falo que valorização gera valorização. Da mesma forma, desvalorização gera desvalorização. Verdade. Então, assim, a gente tem que mostrar o lado bom de tudo que a gente tem, né? A gente tem que enfrentar os nossos desafios, a gente tem que lavar roupa suja em casa, que a gente tem problema, não é isso? Problemas nas cidades, no estado, e a gente tem que enfrentar eles, mas a gente tem que falar muito bem do Espírito Santo, falar muito bem das nossas cidades, né? Aqui hoje, a Grande Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, a gente está muito integrado, né? Sim. Você sai um minutinho, você já está em outro ponto. A gente está fazendo um trabalho muito, muito bacana também de integração metropolitana, com esses outros atrativos. E o nosso propósito na Serra, com esse plano para atingir essa visão de futuro que eu coloquei, ser um destino qualificado, diversificado e vibrante, das ações que a gente fez lá, a gente está seguindo muitos caminhos de Medellín também. Que era Medellín na Colômbia, que era considerada violenta, uma das cidades mais violentas do mundo, né? E eles viraram esse quadro e hoje eles são um destino turístico incrível, extremamente requisitado, com cultura vibrante e assim, Vocês e muita estão oportunidade. seguindo então vamos dizer, o planejamento que eles fizeram lá. Exatamente. Incrível isso. E dá para ver a jornada da Serra, né? Naquilo que você falou. Lá atrás era uma das cidades mais violentas do Brasil e hoje ela está vencendo isso. Você falou de um case aí que é de confiar nas pessoas, de acreditar no ser humano, que a gente tem lá num simples venda de uma lojinha de queijo. Trazendo esses valores tão fortes, né? Então a gente tem trabalhado para isso e acredito muito nas pessoas que escolheram viver na Serra, que empreendem na Serra, que investem. Desde o mais simples empreendedor até o mais sofisticado, que temos muitos empreendimentos sofisticados lá. Tem sim. Tem mesmo. E a gastronomia, não posso deixar de falar aqui, recente, foi eleita a muqueca. A muqueca, a gente sabe que muqueca é capixaba, né? O resto é peixada, verdade. Isso aí Sim. Todo mundo já sabe, mas a melhor muqueca capixaba é da Serra. Da Serra? Essa pesquisa foi uma pesquisa da Gazeta, né? Que teve aí votos populares e tal, e o restaurante Berro d'Água foi premiado. Olha que irado. Berro d'Água fica ali em Jacaraípe. Fica em Jacaraípe, na beira da praia. E tem, assim, um exemplo, né? Lógico que cada um tem o seu tempero, tem o seu gosto. A gente teve o circuito da muqueca em Manguinhos agora, foi um baita sucesso. A gente tem feito muito, assim, eventos para promover o que a gente tem, né? Os atrativos, os empreendimentos, os sabores. E quando forem à Serra, né? A gente tem um quindim que a gente já falou aqui, mas não deixe de comer a muqueca capixaba da Serra. Não deixem de ir também na Vila das Artes, que tem uma arte mais linda que a outra que você leva para sua casa, assim, que é história, cultura, né? Porque a arte, gente, eu sou louca em arte. E a Vila das Artes, ela tá fervilhando, né? Tá fervilhando. Porque o pessoal andou desanimado, que eu fiquei sabendo, mas agora eles estão animadíssimos de novo. Todos os ateliês abertos, tem tudo lá. Tem cerâmica, tem madeira, tem barro, tem pintura. É muito incrível, né? É incrível demais. E eu fiquei muito feliz lá. Esse dia eu ouvi uma moça que ela estava querendo vender a Áurea, que é fantástica, é uma querida, e ela estava assim com o plano de ir para São Paulo. Ela botou até o ateliê à venda. Ela falou assim, Thiago, não vou vender mais, vou ficar aqui. Olha isso. Porque eu quero viver esse novo momento do turismo aqui na cidade. Olha isso. Então, assim, isso aí motiva muito, né? Eu acho que é o combustível para a gente continuar nesse ciclo virtuoso, né? É um círculo virtuoso. Aquilo que a valorização gera valorização e é isso. É se apegar às pessoas que acreditam e se apegar a gente igual a Giovana, não é isso?
e mais Giovanas. Você falou mais Tiagos, que mais Giovanas apareçam aí, cara, valorizando, mostrando o que tem de bom. Eu falo de mais Tiagos porque nós, cidadãos, somos desiludidos com políticos, né? Porque a gente sempre acha que é sempre mais do mesmo, né? Sempre mais do mesmo, né? E assim, você tem feito realmente a diferença. Eu estou falando porque eu vi com os meus próprios olhos, assim. Então, assim, eu torço muito, Tiago, para você continuar e levantar pessoas, assim, com o mesmo espírito, né? De amor pela cidade, de amor pelo... Porque, assim, vou te dar um exemplo. A gente estava conversando, a Serra está sendo pioneira, eu acho, né? Na Grande Vitória, não sei, de castração animal, né? Vocês estão lutando para... Então, assim, é uma pauta que eu estava lutando há uns anos atrás e eu desanimei. Eu desanimei. É um projeto de castração em massa. Castração A em gente massa. criou um departamento de bem-estar animal dentro da prefeitura. Olha isso, gente. Porque antes era tratado pela saúde, né? E a saúde tem os problemas dela, os diversos problemas para cuidar do ser humano. Sim. E aí o animal ele estava meio que em segundo, terceiro. Então, assim, a gente criou um departamento focado nisso, né? E agora já saiu licitação. E agora, nesse final de ano, já começa primeiro com os abrigos, porque eu falo que são verdadeiros anjos da guarda, né? Porque o animalzinho, o ser humano consegue bater na porta, pedir ajuda, pedir socorro, mas o animal não. O Sting veio de um abrigo da Serra. Olha, e lá a gente tem muitas. Tem muitos guardiões e guardiãs aí, anjos mesmo, que cuidam, que fazem da sua vida isso, dedicam a sua vida toda a isso, e é muito duro, né? Eu acredito muito que a gente tem que cuidar do animal, mas também do tutor, de quem tá ali. Sim. Porque eles saem... A gente, enquanto ser humano, a gente que... Você adotou, eu tenho 3 adotados, mas a gente não tem braço para todos os problemas. Fazer tudo, E a gente vê que tem gente que faz tudo, vida, que dá a vida nisso. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é estar junto, é dando suporte, é diminuindo... Da mesma forma que a gente tirar os jovens da criminalidade para diminuir a violência, a gente tem que diminuir essa população de animais de rua, castrando, né, o controle populacional, e depois avançando aí para cuidar mesmo, né, para ter clínica, para ter atendimento clínico para os animais que estão aí vítima de acidente, de maus tratos. E a gente tem que enfrentar. Tamo aí. Demais, Thiago. Sério, foi uma alegria ter você aqui. E foi bom, assim, para as pessoas verem que a Serra tá atrás de ser a incrível do Espírito Santo. Até Nós estamos motivados, tá? Nós estamos motivados. Esse programa do Fortalece Turismo, se você deixar eu registrar aqui, a Serra é o segundo destino do Brasil a ter essa metodologia de gestão do turismo. O primeiro foi Bonito. Lá no Mato Grosso. Depois veio a Serra, depois veio outros destinos. Lá em Minas, em outros destinos na Bahia. E Vila Velha entrou agora, né? Então, assim, é um pioneirismo da Serra. Agradecer muito aí ao Sebrae. Tá? Deixa eu agradecer ao Sebrae, porque o Sebrae é um grande parceiro. Sebrae. Né? E nós temos planos futuros, tá? Nós queremos ver, botar toda essa energia, toda essa história, tudo que a gente tem, as pessoas que acreditam, e a gente fazer da nossa cidade o principal destino aqui. Um destino que traga mesmo gente do Brasil e de fora do Brasil para conhecer nossas belezas e nossa história. Aqui eu tenho um presente da Casa Duit para você, porque você poca, então você merece esta caneca que poca. Obrigado, Gil, obrigado. Do Pocas, tá? Muito saúde obrigado. Aqui, vou brindar Saúde com você a nós. aqui, ó. Fala para mim, por gentileza, suas redes sociais. Onde as pessoas vão acompanhar o seu trabalho, o que você faz? O que a gente tem feito no dia a dia, né? Eu publico bastante, tô seguindo, aprendi um pouquinho com a Gi, tá? Tô contando ali, no @Thiago Carreiro, Serra, e seguir o Instagram do Turismo da Serra, né? Onde a gente divulga também. É verdade. Tem lá todos os festivais, todos os eventos assim que a gente tem feito, tá sendo divulgado lá também, que é turismo.serra. Turismo.serra. Isso, turismo.serra. Vou colocar aqui embaixo também. E @Thiago Carreiro. Segue Thiago, a gente lá. muito obrigada, tamo junto. Obrigada, gente. Até a próxima. Muito obrigado.